Nossa, faz isso comigo, Rafael. Nossa, velho. Alguém pode dar uma pancada na cabeça do Rafa para mim? Eu quero falar sobre Timóteo hoje. Esse mês de abril nós estaremos falando a respeito de Timóteo, um jovem igual a mim, igual a você. Alguns até deram risada quando eu disse assim, igual a mim. O que vocês são? Acho que eu sou o quê? Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Diga comigo assim, postura de um jovem cristão. A semana passada, nós vimos a respeito dos... Começa com meio e termina com dos. Dos medos. Olha só que povo que tem uma lembrança boa. Nós falamos a respeito dos medos de alguns jovens. Tem jovem que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de galinha. Tem gente que tem medo de um monte de coisa. Queridos, eu não pego nada vivo que tenha pena na mão. Galinha, passarinho, avestruz, essas coisinhas, eu não pego, nem chego perto. Eu tenho medo de tudo que tem pena e bico, eu saio de perto. Mas eu quero falar, e a gente falou, porque é que algumas vezes o apóstolo Paulo fala, ele é muito enfático quando ele fala com Timóteo, e ele chama bastante a atenção de Timóteo, porque Timóteo foi criado em uma família onde seu pai era um grego não convertido e sua mãe era uma judia convertida, ou seja, Timóteo não teve a participação do teu pai na educação religiosa dele. Seu pai o acompanhava à distância, não participava ativamente na vida de Timóteo. E a falta da figura paterna, que é o suporte, que é o guardião da casa, o guarda-costas da casa, quando falta, traz algumas consequências, e é o que aconteceu com Timóteo. Timóteo, ele era muito jovem quando começou o seu ministério, e Paulo investiu muito pesado na vida daquele rapaz. Assim como a gente faz com vários jovens aqui dentro dessa igreja. Inclusive a gente estava dizendo a respeito disso aí, em uma visita que nós fizemos hoje à tarde, eu e minha esposa. A direção da célula em inglês, o Juba Church, que começou na sexta-feira passada e ontem teve de novo, está investido na mão. E tem que funcionar. O louvor dessa igreja, dos jovens, tem que funcionar. O que está sendo colocado na mão dos jovens para fazer, não é para passar para frente, é para fazer, tem que funcionar. Ah, mas no passado não deu certo. Eu li um dia, um testemunho, e eu acredito que eu já deva ter compartilhado ele aqui. Um homem no Japão, tinha uma fabriquinha de bicicleta, e ele começou a trabalhar com aquilo, mexer com alguns motores, e veio um terremoto e destruiu a oficina dele. Aí ele se reergueu, e depois ele começou de novo a trabalhar, mexer com os motores e de geladeira e algumas coisinhas lá, e aí um outro terremoto destruiu tudo que ele tinha, e ele não desistiu. Aí ele levantou-se pela terceira vez e começou a pegar motores de geladeira e adaptar em bicicleta e fazer as bicicletas andarem com motor de geladeira. E isso é real e é verídico. E talvez, sem medo de errar, a grande maioria que está aqui dentro hoje, ou a totalidade das pessoas que estão aqui dentro hoje, já sentaram ou na frente ou na garupa de alguma moto com a marca Honda. Esse homem é o dono, fundador da marca Honda de motocicletas.
Tudo acabou em uma vez. Ele não parou, levantou-se. Tudo acabou pela segunda vez, ele não desistiu. E na terceira vez, ele começou a fazer sucesso, e a produzir, e montou a sua fábrica, e viu que aquele negócio era bom, e começou a produzir motocicletas pequenas. E hoje a gente vê as máquinas andando para lá e para cá. Não estou fazendo propaganda, mas se alguém da Honda quiser mandar um cascaio para nós depois, não tem problema também. Mas eu estou dizendo a respeito dos medos. Se aquele homem tivesse medo de reconstruir ou de recomeçar, ele teria parado. Se Timóteo tivesse medo de seguir com o teu ministério adiante, fatalmente, algumas igrejas daquela região não teriam tido pastor, ou seriam igrejas muito fracas por conta da falta de uma liderança. Capítulo de número 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Diga comigo assim: prega a palavra. Vira para quem está do teu lado e diga: prega a palavra. Insta a tempo ou fora de tempo, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira ou comichão nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, vira para quem está do teu lado, aponta o dedo e diga: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério ou o teu chamado. Não transfira a responsabilidade que é sua para outra pessoa. Amém? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, deixa ela aberta. Timóteo dá para nós aqui alguns conselhos, algumas orientações para a gente realizar o nosso chamado. Eu caí, pastor, nunca mais eu me levanto. Essa frase está dizendo assim: o meu Deus não é suficientemente forte. Eu pequei, não sou digno de ser perdoado. Eu estou dizendo, quando eu digo essa frase, eu estou dizendo: o meu Deus não é capaz de fazer nada por mim. Quando eu digo, eu não consigo perdoar ou receber perdão, eu estou dizendo: o sacrifício de Jesus não vale nada. Timóteo nos chama a atenção, Paulo, na verdade, nos chama a atenção através das orientações que ele dá para Timóteo a respeito de como deve ser a minha e a sua postura diante de Deus e das pessoas. Primeiro, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, seja forte. Em outro texto, a palavra de Deus diz: jovens, eu vos chameis porque sois e já venceste o maligno. Não tem jovem fraco não, irmão. Tem uns que são mal resolvidos, tem alguns que transferem a responsabilidade, de tanto medo que tem de errar, porque errou uma, duas ou três vezes,
Eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais tentar pregar para ninguém, eu não quero mais estudar, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. Eu tenho ouvido todos os dias, uma ministração a respeito da graça, e eu acho que nós ouvimos ela aqui outro dia no culto, e eu amo de paixão aquele trecho onde o ministro diz assim: se a misericórdia te livra daquilo que você merece, a graça te dá aquilo que você não merece. Irmão, é lindo isso, tem uma profundidade imensa. Se a misericórdia de Deus te livra, te absolve daquilo que você merece, do que eu mereço, a graça nos dá o presente, Deus nos dá através da graça aquilo que a gente não merece, é presente. Então seja forte, não abandone o barco, não desista de lutar pelos seus ideais, vá até o fim. Se teu avô, tua avó fracassaram, se os seus pais fracassaram, se você já olhou dentro da tua casa, você viu os seus irmãos fracassarem, você viu teus vizinhos fracassarem, você viu toda a turma da tua sala fracassar, levanta a tua cabeça e fortifica-te na graça, busque a Deus, não aceite ser menor daquilo que Deus quer que você seja. No meu trabalho eu vi muita gente passar por aquele cargo, ninguém conseguiu permanecer. Acha que eu, um mero mortal, um simples mortal, vou permanecer? Vai, em nome de Jesus, vai. Minha família já teve comércio, eu não vou abrir comércio porque minha família já faliu. Você é diferente, fortifica-te na graça. Segundo, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 14, diz assim, verso 14, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, seja exemplo. Lembra quando a gente falou a respeito de peso e pecado? Sim ou não? Quem estava aqui? Dá testemunho, evita o peso na tua vida, sai fora de tudo aquilo que é peso. O irmãozinho xingou, você vai lá e repreende ele, fala: mas espera aí, há 5 minutos atrás você estava falando palavrão, você estava xingando também. Lazarento é leproso. Eu vi um pastor de renome que prega para jovens outro dia. Eu estava assistindo um vídeo dele, Cláudio, eu fiquei horrorizado. Ele fez uma pergunta para os jovens da sua igreja, e os jovens não interagiram com ele, e ele disse assim: responde, Lazarento. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, que cara louco. Eu falei: não, eu voltei o vídeo para ouvir de novo. Eu falei: ele deve ter falado outra coisa, é língua estranha, né? Mas não era língua esquisita mesmo. Ele falou assim: responde, Lazarento. Eu falei: que é isso? Como que trata uma igreja? Eu dou umas palmadinhas de vez em quando, alguns reclamam, falam: não, esse pastor pegou pesado. Dê testemunho, evite palavrões.
Não fica falando pi, 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 toda hora, porque uma hora você pega o microfone na mão, você vai falar alguma coisa, sai um pi também. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está. Jesus, seja bom testemunho, paga suas contas, seja bom testemunho, seja dizimista fiel, seja bom testemunho, em tudo. Fala, cutuca quem está do teu lado, fala, doeu. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, abra lá sua Bíblia, diz assim o versículo 3, participa dos sofrimentos como um bom soldado. Aqui não é lugar de soldado desertor, aqui não é lugar de soldado que larga a batalha no meio, desaparece e deixa o irmão que dê os pulos dele, que se vire. Aqui não, aqui a gente vai até o fim. O pastor Dorival costuma dizer que crente tem que ter costa de jacaré, irmão, é grossa, aguenta pancada, a vida bate, Satanás é duro, ele bate, mas a nossa costa, existe alguém chamado meu escudo, minha fortaleza, e esse alguém chamado meu escudo e minha fortaleza não me abandona e não te abandona em momento nenhum. Então, não desista, fortaleça, combata como um bom soldado, não se entregue. Pastor, eu pequei hoje, arrependa-te, peça perdão, levante-se, continue a caminhar. Tropeçou, pecou, daqui meia hora vai pecar, levanta, tenha uma atitude diferente, levante-se, recuse-se a ficar prostrado diante das adversidades da vida aí, não aceite isso. Satanás quer te manipular como marionete, oferecendo as anitas da vida aí, oferecendo essas coisas que a gente vê aí para fora. Se um dia isso for para a televisão, for para a internet, talvez eu seja até processado para falar isso, mas não estou nem aí, irmão. Eu prefiro ser processado falando a verdade do que omitindo isso de vocês. E vocês têm que tomar vergonha também, porque, olha, na boa, irmão, ouvir aquilo seca o cérebro. Quem ouve aquele negócio e curte aquelas músicas lá, o cérebro vai diminuindo com o passar do tempo. A pessoa vai ficando enferma da mente, ela não vai conseguir raciocinar mais, ela não vai saber discernir entre o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Acho que se juntar todo o acervo musical daquele ser humano lá, daquele ser humano, e você conseguir selecionar 3 palavras ou 4 boas, é muito. Frases, eu acho que eu vou baixar as letras dela. Eu vou fazer isso. Eu vou baixar as letras e vou começar a olhar uma por uma. Aí daqui uns dias eu quero trazer aqui na igreja, para a gente ler. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 15. Procura apresentar-se a Deus como? Aprovado. Alguém aprovado
Quando alguém é aprovado, quer dizer que ele passou por um período de teste e foi muito bem. Quando alguém é aprovado para um serviço, quer dizer que ele tem competência para realizar aquele feito. Quando alguém é aprovado na escola, para saber se ele é aprovado, ele passa por uma prova, um teste de conhecimento daquela matéria, enfim, de tudo aquilo que ele aprendeu. Isso não é segredo para ninguém. Na obra de Deus, é assim também. Deus escolhe só os melhores. Não, Ele não escolhe os melhores. Deus escolhe as pessoas que são dispostas e disponíveis. Aqueles que estão afim, aqueles que querem fazer, aqueles que não transferem a responsabilidade para o outro, aqueles que vão, agarram e vão embora, vão lá fazer, aqueles que você não precisa ficar implorando: ô irmão, vamos comigo, se você não for eu não vou. Vamos fazer uma visita, se você não for eu não vou. Vamos fazer não sei o que, se você não for eu não vou. Deus não precisa dessas pessoas não. Esse é meu auxiliar técnico. Prepara, que agora é hora. Obrigado, Lê. Você não nasceu colado com o teu amigo, com aquele que está sentado do teu lado. Você não é gêmeo siamês. Você não é um corpo com ele o tempo todo. Espiritualmente você é um com o teu irmão. Professam a mesma fé, creem no mesmo Deus, praticam a mesma palavra, beleza, até congregam na mesma igreja, glória a Deus, legal, mas o corpo dele, humano, carne e osso, não é colado com o teu. As suas pernas te levam aonde você quer ir, as dele ou dela o levam ou a levam para onde ela quer ir. As cabeças pensam de maneira diferente. Isso acontece nas famílias. Os casais, quando dão choque, é porque as cabeças pensam diferente. Em casa tem choque também. Você vai casar. O pastor praguejou. Não praguejei não roguei praga, nem lancei maldição. É normal. É hora de ser. Esse é o segredo de um bom casamento. É sentar e falar: eu gosto de verde. O outro falar: eu gosto de amarelo. Aí você fala: não acredito que o quarto vai ter que ser verde, cara. Normalmente o homem cede, que o homem é banana. Mas a última palavra é dele. Sempre vai ser. Ele vai chegar como sacerdote desse lar: amor, eu concordo com você, pode fazer. É assim que funciona. Há um diálogo, há um choque. Quando o homem bate o pé e fala assim: eu quero que pinte o quarto de amarelo, bem. Aí ela fica brava, ela fica bicuda, ela fala não sei o que, fica uns dias de mau humor. Aí o homem vai lá: tá bom, bem, pinta de verde limão as paredes, piso cor de abóbora, teto cor de laranja, escreve arco-íris na porta, sei lá o que você vai fazer. Mas esse é o segredo: unir duas cabeças que pensam diferente, que foram criadas de maneira diferente, de forma diferente, debaixo do mesmo teto, praticando a mesma palavra e seguindo os ensinamentos do mesmo Deus, cedendo todos os dias, um pouquinho cada um. Nós já estamos nessa pegada. Eu e minha esposa, em julho, vai fazer 22 anos já. Você está coroa, hein? Está ligada?
Eu também, tá ligado? 22 anos que a gente tá junto. I love you. Portanto, senhor Rafael, dá espaço para o anjo aí. Procura se apresentar como obreiro aprovado, como um jovem aprovado, onde as pessoas não vão te apontar o dedo e dizer assim: você é mau caráter, você é mau exemplo, você é um rapaz galinha, que fica aí pegando uma aqui, outra ali, outra lá. É sério isso? Vão pegar, ninguém vai apontar o dedo para você, menina, e vai dizer assim: você é mais repassada que nota de 2 contos. Não vai ser assim, porque você vai se apresentar como um bom soldado. 2 Timóteo 2,16, diga comigo, está ardendo, mas vai passar. Diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis. Fala assim, falatórios inúteis. Besteira, bobagem, porcaria. Você já conversou com pessoas que nada de que a pessoa fala se aproveita? A cada 50 palavras que a pessoa fala, você tem que jogar 60 fora. Pessoas que falam assim, dorme, acorda no outro dia e fala assim: eu sou poeta. E escreve assim: prepara, que agora é a hora. Nossa, eu vou ser processado, rapaz. O show das poderosas. Eu vou dublar aqui, não vai ter áudio, tá? Eu dublo aqui. Iremos cortar o áudio da transmissão. Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Que show, irmão! Que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas, que ficam de cara quando toca. Prepara. Quanto tempo gasto em cima de pilhas e pilhas de livros para escrever uma poesia dessa? Eu fico admirado. Ganha mais que o médico que estuda 23 horas por dia. Não vai pôr áudio disso aí não, pelo amor de Deus. Não, Deus não merece isso. Gente, Salmo 115 diz assim: tem olhos e não veem, tem bocas e não falam, tem boca e não falam, ouvidos e não ouvem, mãos e não apalpam, som algum sai da sua garganta, tem pés e não andam. E aí diz assim: tornem-se iguais a eles, aqueles que tais coisas praticam. Está falando de idolatria. O camarada que expressa toda a inteligência dele escrevendo um negócio desse, e o outro que ouve e começa a praticar tudo isso, torne-se igual a ele também. Desculpa, irmão. Evita os falatórios inúteis. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, e eu quero terminar aqui. Já são 21 horas e 28 minutos. Eu termino às 21h30. Depois nós vamos ficar orando, expulsando demônio aqui até às 11h30 da noite. Capítulo 4, verso de número 2. A primeira e a segunda palavra desse versículo diz assim: 3 palavras: prega a
palavra. Um teólogo disse assim, escreveu uma frase dizendo assim: prega a palavra, se for necessário, fale. Louco isso, né? Tem que pensar para escrever isso, para falar e para entender. Agora, isso aqui não merece crédito. Isso aqui não precisa pensar. Não precisa pensar. Prega a palavra. Se for necessário, fale. O que ele está dizendo? Fortifica-te, tenha bom testemunho, seja bom soldado, aprovado em tudo que você fizer, evita os falatórios e prega a palavra com a tua vida. Timóteo chama a atenção, Paulo chama a atenção de Timóteo para essas coisas, porque ele está forjando o caráter de um líder regional. E no final do capítulo 4, no segmento do capítulo 4, na segunda carta inteira, Paulo chama a atenção de Timóteo a respeito de pessoas que estão plantadas dentro da igreja para atrapalharem a vida dele. E ele cita uma pessoa, e ele diz: toma cuidado com fulano de tal, que ele foi resistente, para que a palavra de Deus não chegasse até aqui, para que eu não estivesse indo até aí, mas rejeita aquilo que ele falou e aquilo que ele fez. Se você, Timóteo, se você, irmão Timóteo que está aqui dentro, se você, irmão Timóteo, irmã Timóteo, que está nos acompanhando aí pela internet, ouvir essa palavra e guardá-la no seu coração, nós vamos errar menos. A gente não vai deixar a igreja, ou deixar de vir à igreja, por coisinhas pequenas. O irmão não me cumprimentou. Estava conversando com um pastor de uma outra denominação, um colega, ontem, e ele disse para mim o seguinte: rapaz, eu fui no mercado, num supermercado aqui na cidade, eu estava indo nessa direção, eu peguei o carrinho e mudei de direção, fui fazer minhas compras. Passou uns dias, eu senti falta de uma pessoa na igreja. Aí, uma outra irmã da igreja chegou e falou assim: pastor, sabe a irmã fulana? Sim, ela disse que não vem mais na igreja. Por quê? Porque outro dia o senhor virou a cara para ela no mercado. Ele falou: nem vi ela. Onde que foi? Mercado tal. Você está brincando? Nem vi ela. Aí Satanás, para trabalhar, aí ele estava até comentando, ele foi num casamento, aí chegou no casamento, cumprimentou o irmão, foi na outra mesa, e sentou-se com uma turma. Quem estava lá? A irmã. Ele viu a irmã? Não. A irmã falou para o marido: eu não falei para você? Ele está estranho com a gente, ele virou a cara, não vamos mais na igreja não. Olha o demônio, é o cão mesmo, né? É o demônio da ignorância isso aí. Está espalhado aí, para os bancos, no meio dos bancos, trabalhando de quarta, trabalhando de terça. Ele começa a trabalhar, o turno dele começa na segunda, no ensaio, na terça, nos cultos, nas congregações, nas quartas-feiras aqui dentro da igreja, aos sábados ele trabalha aqui no nosso culto, domingo pela manhã na escola bíblica. E você, por favor, faça um esforço, levante e venha para a escola bíblica, frequente a escola bíblica nas congregações, nos bairros onde você mora ou aí por perto. As 3 congregações e a sede tem salas para jovens também, para que todos participem da escola bíblica. É o mesmo assunto que a gente está estudando. Satanás trabalha de domingo de manhã,
E ele vai dormir tarde no sábado, hein? Ele levanta cedo para vir trabalhar. Ele trabalha nos domingos à tarde, no ensaio do louvor. E ele tem espaço muitas vezes para trabalhar no culto no domingo à noite. Porque pessoas dão essa legalidade para ele. Mas se a gente fechar essas brechas, assim como Paulo estava ensinando Timóteo e moldando a pessoa de Timóteo para que ele se resguardasse dessas coisas, não há espaço para o diabo trabalhar dentro da igreja. E essa juventude pode bombar muito mais. Portanto, eu quero finalizar aqui com um chamado. Mude a tua postura. Se ela já é boa, correta, segundo a palavra de Deus e segundo os costumes daí de fora, ela pode se tornar melhor, muito melhor. Se ela não está tão legal assim, ela pode vir a ser muito boa. Basta você mudar algumas atitudes suas e minhas também. Eu me incluo nisso. Em cada palavra que eu falei, eu estou incluso nela. Vamos ficar de pé? Eu quero orar junto com você. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí. Ó, bem, entra no meio. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Feche os corredores. Faz favor, Cláudia. Muito obrigado, querida. Deus te abençoe. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vive, dentro e fora da igreja, especialmente fora da igreja. Várias vezes eu já disse isso, vou dizer muitas outras. As pessoas do mundo estão de olho em você. As pessoas que não conhecem a Jesus, mal intencionadas, vêm aqui para dentro porque querem sair com as meninas da igreja. Presta atenção no que eu estou falando, é muito sério isso. As meninas de lá de fora também, elas miram dentro da igreja porque aqui o melhor está aqui dentro. Porque lá fora é comum não haver fidelidade, mas aqui dentro não é comum. Lá fora, os maus exemplos, os prepara da vida, são normais. Aqui, não. Aqui não é normal. Aqui não é convencional. Aqui não é comum. Normal aqui é ser chato para as coisas de lá de fora. Tudo que pode lá fora, muitas vezes, é contrário ao que a gente ensina aqui. Deus é tão zeloso, mas tão zeloso, que quando Ele mandou o povo para a guerra, Ele mandou as pessoas levarem uma pazinha, para quando fizerem as suas necessidades, eles se limparem, cavarem um buraco e enterrarem até o cocô que eles faziam. Sabia? Deuteronômio. E junto com as tuas coisas, leva também uma pazinha, para que quando defecares, está escrito assim, cave um buraco e enterre o seu excremento, para que não haja contaminação no arraial. Deus é cuidadoso com o povo dele. Deus é higiênico. Deus é santo. Deus é puro. Poxa, pastor, até isso
Até isso são diretrizes que Deus dá para mim e para você. Paulo olhou para Timóteo e falou assim: nesse aí vale a pena investir. Ah, vale. Olhe para quem está do teu lado direito e do teu lado esquerdo. Pode olhar, olha aí. Você não vai falar nada para ele, só olhe. Deus olhou para você e disse assim: vale a pena investir nele, vale a pena investir nela, porque o melhor está aqui, o melhor está separado aqui. Siga esses conselhos que Paulo deu para Timóteo, anda igual ele, você vai ser um jovem abençoado, ou uma jovem abençoada. Você vai longe, vai voar alto e vai ocupar os melhores lugares. Sua empresa vai ser aberta e não vai fechar. Vai vir crise. Quando vier uma crise grande, ela vai fazer assim, mas não vai cair, porque ela não está firmada em terra, em pensamentos humanos, ou situações que os países estão vivendo, seja aqui ou fora do Brasil. Não, nós estamos firmados em Cristo. Estude, honre a Deus, seja fiel em tudo, tudo, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Honre as coisas de Deus. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua graça nos alcançou mais uma vez. Obrigado, ó Deus, por essa santa palavra, pela direção que o Senhor deu para nós, através das orientações que Paulo deu a Timóteo. Serviram para mim, e eu creio que serviram para todos que estão aqui dentro e os que estão nos acompanhando através da internet. Alcança, Pai, com a tua salvação, com a tua cura, assim como o Rafa testemunhou antes de começar o culto, que ele estava passando por um princípio de depressão. O Senhor o alcançou antes dessa enfermidade avançar em seu estágio. Que assim seja. Se houver alguém depressivo aqui, seja curado nessa noite. Se houver alguém nos assistindo dentro de um quarto, se recusando a sair, se recusando a comer, a beber, a se alimentar, seja neste momento, em nome de Jesus, curado, curada, para a glória de Deus. Procure uma igreja evangélica próxima à tua casa, entregue sua vida para Jesus e sirva ao Deus de Israel. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esta palavra e por todos os jovens que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério de dança Getsemane desta igreja, que hoje está ministrando através do talento que o Senhor deu para as meninas na cidade de Bauru. Elas estão lá participando de um evento, abençoando e sendo abençoadas. E no sábado que vem, elas e muitos outros de grupos de dança da nossa cidade e da nossa região estarão aqui abençoando este lugar e sendo abençoados também para a glória de Deus. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Dá um uta em quem está do teu lado aí. Juba! Juba! Possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que
céu está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu.